Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui no Diário de um Secador, que dessa vez não deu certo, porque o Inter conquistou a sua primeira vitória em 12 jogos. A primeira também sob comando de Roger Machado. Virou para cima do Juventude dentro do Beira-Rio e a gente precisa falar desse jogo, de Ener Valencia, displicente e também de algumas escolhas do novo treinador. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Nem sempre eu apareço aqui quando o Inter perde, né? Também eu preciso ficar de olho nessa recuperação do Inter. Será que a partir de agora começa uma recuperação? O Inter tem 5 jogos, tinha 5 jogos atrasados, cumpriu um, e esse primeiro já com uma vitória. Então o Inter que está numa tabela de classificação ali, né? Como a gente sabe, ali buscando resultados melhores, ele está já conquistando esse primeiro resultado, mas ele tem mais 4 para fazer. Se ele conseguir vencer todos, né, o que é difícil de acontecer, mas enfim, já joga o Inter lá para cima da tabela. O Inter agora, vejam só, né, o Inter estava em 15º, é 12º agora, passou o Grêmio, inclusive, passou o Juventude, o próprio Juventude tem 25 pontos. Olha como foi importante essa vitória, esses 3 pontos, porque o Inter estava com pontuação de Z4, né? Na verdade, 22, né? Tava um pouquinho, um ponto acima da pontuação de Z4, que é 21, que é o Corinthians, o primeiro da zona. Então, essa vitória foi muito, muito, muito importante. E importante também por vários aspectos, né? O Roger Machado, vejam só, ainda não tinha vencido sob comando do Internacional. Olha que coisa maluca. E o Roger, cara, a sensação que eu tenho é que ele não tem tranquilidade para trabalhar, né? Ele só vai ter essa tranquilidade, e olhe lá para alguns torcedores, se ele acumular vitórias em sequência. Se ele fizer um mínimo esperado agora, que a gente sabe a pressão que é estar no Inter, né, pela expectativa, pelo investimento que foi feito, ele só vai ter sossego se ele enfileirar vitórias, classificar o time para uma Libertadores, sei lá, jogar o time lá na ponta de cima para ter aí sim uma tranquilidade para o ano que vem, porque ele tem contrato até o fim de 2025, né, para que ele possa começar um trabalho do zero. Eu já estava pensando aqui, né, se ele não conquistasse essa vitória de hoje, e quase isso aconteceu, daqui a pouco começar mais 2, 3 jogos sem ganhar, dificilmente ele iria continuar, a pressão ia ser muito grande. Porque o Roger já chega com aquela pressão de que muitos torcedores não entendem ele como o ideal, de que ele tem o vínculo com o rival, de que no discurso, né, o Roger é um cara mais low profile, ele é mais acadêmico, né? Muitos torcedores não gostam disso, então assim, ele já chega pressionado. E a única coisa que salva o trabalho de qualquer treinador, e no caso do Roger não é diferente, é o resultado. E isso é o mais importante, e era o mais importante hoje, mas, cara, tem algumas situações assim, muito claras no trabalho do Roger que a gente precisa conversar. Primeiro, quando ele sucede o Eduardo Cudê, ele pega um time sem confiança, um treinador que era muito centralizador e assim, da maneira como ele assumia as coisas, né, como ele reclamava, como ele esbravejava e tal. Então ele era muito personalista mesmo, o Cudê. O Cudê era uma presença muito forte, né? E o Roger ele chega do jeito dele, pianinho, né? O Roger é um cara que eu conheço, trabalha muito sério e tal, só que o resultado precisava acontecer. E aí ele perde alguns jogadores, né? O Maurício, o Bustos, o Vitão foi e voltou agora, né? O Inter não efetivou a negociação com o Betis, ele está voltando, então não estava para esse jogo, mas ali na frente vai voltar. E ele começou a implementar algumas mudanças. E acho que até ele demorou, porque é natural, ele está chegando, só que nesse jogo ficou evidente de que ele não vai se abster em fazer mudanças, porque, cara, o resultado não estava vindo. E aí tem um momento que você precisa, não, peraí, eu vou colocar o meu jeito aqui e vamos ver o que acontece. O jogo começa com o Juventude atacando, na verdade o Inter atacando, né? Ocupando a área do Juventude, o Gabriel fazendo algumas defesas, o Ener Valencia perde um gol aqui e ali e tal, até que tem um pênalti. O pênalti sofrido pelo Bruno Tabata, que fez a sua estreia. E também é outro ponto do Roger, né? O Roger não se preocupou pelo fato do Bruno Tabata ter chegado ontem praticamente no aeroporto. Ele simplesmente foi para o jogo, porque ele precisa. O Maurício está lá fazendo gol pelo Palmeiras.
né? E o Inter vendeu o Maurício para o Palmeiras, ele precisava de uma reposição. Justamente um jogador que passou pelo Palmeiras, que não conseguiu ter sequência, que teve lesões, estava emprestado para o time do Catar e tal. Bom, enfim, chegou no Internacional e já assumiu ali a titularidade como um meia de articulação, um meia armador, um meia atacante, um cara que chega na área. Chegou a sofrer um pênalti, que eu acho que foi, tem gente discutindo, foi pênalti, e aí vai o Valência para a bola. O Valência contra o goleiro Gabriel, contra o Juventude. O que ele faz? Cara, que coisa lamentável, né? Eu sou, de verdade, assim, eu tenho uma admiração pelo futebol do Ener Valencia, acho o melhor dos atacantes do Inter, disparado, pela força física que ele tem, pela imposição que ele tem, mas ele está, assim, visivelmente nas cordas, assim, sabe? Largando. Porque não é que ele tenha batido o pênalti de propósito fraquinho para o goleiro pegar. É que, cara, é uma falta de cuidado com o momento, com a situação, com o profissionalismo, com o torcedor que estava lá no frio assistindo. E, cara, 11 mil pessoas. Ou seja, o torcedor meio que abandonou. Aí, os caras que vão lá veem o Ener Valencia ganhar 1.000 e tanta por mês para bater um pênalti desse jeito. Desculpa. Depois dele já ter perdido lá, né, em Caxias do Sul, na eliminação do time na Copa do Brasil. Então, assim, cara, não justifica, não justifica. Ele perde o pênalti, sai meio que trotando, assim, sabe? Do tipo. E é substituído no intervalo. Porque aí, quando ele deixa o intervalo, quando ele deixa o campo no intervalo, recebe uma sonora vaia do Beira-Rio. E aí o seguinte, ele já é marcado pela torcida por perder muitos gols, aí tem esse pênalti em Caxias, parece um cara meio, sabe, distante, né? Um cara... Mas, felizmente, para o torcedor do Inter, o Inter tem outros valores, tem outras situações, inclusive Thiago Maia. Thiago Maia que se notabilizou nesse período trágico que a gente viveu no Rio Grande do Sul, nas enchentes, como um salva-vidas, né? Eu sei que não tem a ver com o futebol aqui, né? Porque ele podia ter jogado mal e bem, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas o Thiago Maia foi um cara que se envolveu muito com a causa do Inter, né? E o gol de empate é muito isso, né? É um Thiago Maia recuperando uma bola do Lucas Barbosa, que foi completamente soberbo no lance, achou que estava dominado, saiu jogando e tal, deu um passo a mais, o Thiago foi lá, deu um carrinho, pegou a bola e fez o gol de empate. E ali o Inter volta para o jogo. E o que mais o torcedor estava cobrando era isso, cara, um pouquinho de indignação, sabe? Um pouquinho de vontade para tentar ganhar o jogo, pelo menos, não se entregar tão facilmente. O Thiago Maia foi lá, recuperou a bola, fez o gol de empate e o Inter voltou para o jogo. O Inter voltou para o jogo. Tem algumas outras mexidas do Roger que eu acho importante a gente falar. Que, por exemplo, olha aqui o time do Inter, tá? O Rocher no gol, né? Aí ele tem que improvisar nesse momento o Bruno Gomes na lateral direita. O Rogel, esse zagueiro que chegou e já foi jogar também, porque, né, sem o Vitão, sem outros jogadores confiáveis, né, junto do mercado, foi a dupla de zaga. E o Bernabé na lateral esquerda. O René no banco de reservas, o Bernabé é uma aposta do Roger, que não foi bem no último jogo, mas assim, ele tem sido melhor do que o René já fora. Não acho o René mau jogador, acho que o René tem algumas virtudes, mas, cara, o René entregou demais, demais, em momentos muito cruciais para o time do Inter. Aí o Fernando entra depois no lugar do Thiago Maia, né? O Thiago Maia abre o meio-campo, Gabriel Carvalho é outra aposta do Roger, um menino de 16 anos que ele está botando para jogar. Tinha gente que reclamava, né, porque o Cudê era muito reticente com o Gabriel Carvalho, muita gente pedia o Gabriel Carvalho. O Roger está botando para jogar aí de titular e cada vez mais ele se solta no time, né? É um menino diferente, de muita qualidade técnica, que precisa de, digamos assim, sequência, precisa de apoio, precisa de estrutura, e é ruim, né, quando você promove uma joia da tua categoria de base no meio de um contexto complicado. Mas, às vezes, futebol brasileiro não dá tempo, né? É na necessidade mesmo, é assim que se forjam os grandes craques, né? Então, assim, ele vai ter que mostrar personalidade, ele tem mostrado. Acho que isso é importante. Depois a gente teve ali o Wesley, que machucou no começo do jogo, e entra o Gustavo Prado, que foi bem também, entrou bem. Só que ele também saiu, porque o Roger entendeu que precisava do Ricardo Matias, que era outro menino pedido, e que os caras não botavam. O Roger foi lá e botou, e botou no lugar do Gustavo Prado, que tinha entrado no jogo. O Roger, assim, não quis saber. Ele fez aquilo que ele tinha que fazer, o que ele achou melhor para ganhar o jogo. O Tabata e o Valência. Depois entrou o Alário no intervalo, na verdade, né? Ele já troca o Valência pelo Alário, e o Alário não fez muita coisa, né? Cara, impressionante. O Alário não é esse jogador. Nunca foi, né? No River Plate, no futebol alemão, esse jogador que a gente está vendo no Inter. Assim, não sei se tem uma questão ainda de joelho, mas ele não está conseguindo jogar. Esse foi o time do Inter e, assim,
Tem a estreia do Tabata, que é maravilhosa. Ele sofre um primeiro pênalti que, se o Inter abre o placar ali, o jogo seria outro. Aí o Valencia desperdiça. Ele joga bem, se movimenta, meio dono assim do meio campo, da armação do time, e faz o gol da vitória, né? Mesmo que perdendo a penalidade, ou o goleiro Gabriel sendo decisivo de novo, né? Ele vai no canto, busca a penalidade no rebote, o Tabata faz o gol. Cara, foi com muito sofrimento, né? Depois de uma jogada em que o Alan Ruschel bota a mão na bola, tá com o braço aberto, e a arbitragem marcou no campo e corretamente. Então, assim, o Inter constrói a sua vitória, mas acho que o gol do Thiago Maia ali devolve o Inter para o jogo, tá? Mas tem Tabata estreando, tem o Rogel, esse zagueiro, chegando e já jogando. Tem a improvisação do Bruno Gomes na lateral direita. Tem o... substituindo o Valencia quando ele não está bem. Tipo assim, beleza, você está a fim de apatifar aqui. Mesmo que ele tenha defendido na entrevista coletiva, o campo fala. Chegou no intervalo, o Roger tirou o Valencia e botou o Alário. O Roger, obviamente, deve ter dito para preservar o jogador, mas a gente sabe como essas coisas funcionam. Tá botando o Gabriel Carvalho, tá botando o Ricardo Matias, botou o Bernabei. São interferências diretas do trabalho de Roger Machado no seu começo no Internacional, que ainda não tinha surtido uma vitória sequer. Mas era nítida, pelo menos para mim, uma evoluçãozinha. Eu vou colocar zinha sem soar pejorativo, mas soou pejorativo, né? Mas não foi essa a minha intenção. Eu digo uma evoluçãozinha que é uma pequena evolução, porque você notava que o time estava querendo, só que aí você perde titulares, um contexto complicado de pressão, jogadores displicentes, né, como é o caso do Ener Valencia, o Alan Patrick que machucou. Então, assim, você teve um contexto complicado da chegada do Roger. E, como eu disse, nunca uma tranquilidade, nunca um apoio irrestrito. Sempre um questionamento, sempre uma dúvida. Será que é o Roger? Será que o Inter precisava do Roger? Será que o Roger era o cara certo? Será que tinha que buscar o Roger? Sabe? O que eu sinto, pelo menos, né, daqui, é sempre um questionamento. E, cara, veio a primeira vitória. Desse jeito, no sofrimento, no Beira-Rio, de virada, contra o Juventude, que é uma pedra no sapato, especialmente esse ano para o Inter venceu. Um dos jogos atrasados. Final de semana é o Lanterna Atlético Goianiense. O Inter precisa atropelar e aí sim marcar um ponto de virada no Campeonato Brasileiro, né? Eu ia dizer na temporada, mas foi o que restou para o Inter, foi o Campeonato Brasileiro. Então, ainda dá para o Inter terminar o ano de uma forma digna. E me incomoda porque eu conheço o Roger, sei da competência dele, sei do trabalho que ele realiza, e pode parecer simplista o que eu vou dizer agora, e meio bobo até, né? Mas ele estava só precisando ganhar. É um detalhezinho, né? Uma vitória. Mas é isso. Porque assim, o resto me parece que ele está fazendo. Mas não adianta nada se não vier o resultado, né? Hoje veio. Se esses resultados continuarão, a gente vai saber daqui para frente. Mas o trabalho me parece que começou. Ai. Comenta aqui o que vocês acharam do Inter, do jogo, da perspectiva para o resto do ano. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!